Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é a perícia médica no INSS. A polêmica maior, ela se dá quando estamos tratando de doenças crônico-degenerativas e doenças que provocam sofrimento mental. Muitas vezes o médico perito, ele acredita que, bom, o trabalhador está doente, mas isso não é suficiente para incapacitá-lo para o trabalho. E aí o trabalhador não gosta, aí sai satisfeito e às vezes dá aquelas confusões que nós já estamos bem acostumados. Aí é o seguinte, aí o trabalhador, ele não está bem, ele acredita que não tem condições de trabalhar, ele vai no médico particular dele, vai no médico da empresa, enfim, vai no médico particular, depois no médico da empresa, mas vai no médico dele, vamos começar com o médico dele. E aí ele chega no médico dele e sai do médico, sai da consulta com um atestado médico que aponta que ele não tem condições de trabalhar. Ele vai no INSS, mostra aquele atestado. Normalmente o médico aceita? Isso vai depender, muitas vezes até de ele levar não só o atestado, mas levar exames e laudos que possam auxiliar o médico perito do INSS a avaliar aquele quadro clínico. Porque muitas vezes é difícil para o médico do INSS, para o perito médico do INSS, fazer uma análise completa, porque o segurado não traz o seu prontuário médico, ele não traz toda a documentação médica pertinente àquele caso, né? E a análise, querendo ou não, o tempo da consulta é reduzido, então não tem como eles fazerem uma análise completa de toda a característica clínica daquele segurado. Sim, às vezes os trabalhadores que têm o benefício negado, eles reclamam que, puxa vida, mas o perito do INSS nem me examinou, nem tocou em mim. Porque nem sempre no ato da perícia, porque a perícia médica não é uma consulta médica, não é um exame médico, né? O médico perito, ele vai pegar o laudo que vier do médico assistente, que a gente solicita sempre para os médicos assistentes que descrevam, né, com o maior número de detalhes. O médico assistente, no caso, é o médico do paciente. O médico do paciente, que ele descreva o que a pessoa tem. A gente sempre orienta, né, que as pessoas peçam para o médico dizer o que ele tem. Não é? Como que aquela doença se processa, qual que é a perspectiva do tratamento, se vai ter um tratamento longo ou não, e que deixe a avaliação da incapacidade para o trabalho para os médicos peritos. Porque, na realidade, o médico assistente ele já vai fazer um papel importante, como o doutor Alessandro falou, de fazer o tratamento, de fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Tá, então, mas justamente... mas nesse... o médico assistente, em tese, não é competência dele fixar a incapacidade, nem muito menos o prazo. Sim, mas normalmente esse atestado médico, do médico assistente, né, do médico particular, do médico pessoal, do trabalhador, ele diz apenas qual é a doença que o paciente tem, ou ele vai além, ele diz também que... Ele pode descrever. Mas ele vai além dizendo... No Conselho dizendo... Federal de Medicina, existe uma resolução que diz que eles deveriam, todo o atestado médico para fins de perícia médica, que é esse atestado que ele entrega ao segurado para que ele vá ao INSS querer um benefício, teria que ter alguns itens indispensáveis. Nem sempre isso consta nos atestados. Ele diz... Mas se constasse, ajudaria mais... Mas só uma dúvida é o seguinte, mas esse médico assistente, o médico pessoal, o médico... Pode ser um médico do SUS, por exemplo. Perfeito. O médico do trabalhador. Médico assistente. Ele pode colocar ou só a doença, descrevendo a doença, ou ele coloca também incapacitado para o trabalho. Ele normalmente coloca incapacitado para o trabalho, porque ele tem que dar pelo menos um pouquinho mais de 15 dias para que a pessoa possa, requerer no INSS. Igual nós conversamos anteriormente, né, que tem as divisões de competência, não é? Então, o médico assistente, solicitamos que ele informe o tempo que o paciente dele, nosso segurado, deverá ficar em repouso da atividade laboral para fins de recuperação. E que em todo o procedimento tem que haver uma justificativa. Então, ele vai explicar o porquê. Então, por exemplo, o indivíduo teve uma fratura. Então, ele vai precisar ficar 6 meses afastado para fins de consolidação, que aquele osso precisa de 6 meses. Há de ter uma justificativa. Agora, eu queria voltar no assunto da questão do exame pericial, porque o exame do médico assistente, a semiologia, que é o nome técnico, o método de exames... Muitas vezes há uma diferença da técnica utilizada pelo médico assistente para fazer o diagnóstico, da técnica pericial para fazer... Né? Não total, mas alguns pontos. Que ali é uma consulta médica, né? As provas e contraprovas, o exame é feito e é direcionado de uma maneira diferente do médico assistente.
E uma outra coisa, não é? Para o perito ele formar o seu juízo, não é? E fazer a conclusão do parecer pericial, ele leva em conta o atestado médico, não é? Com as informações do médico assistente, que é o médico que já viu aquela pessoa várias vezes, que já entrevistou, que já tratou, leva em consideração os exames e leva em consideração as contraprovas da semiologia pericial, que é o modo, a metodologia de examinar e de entrevistar o paciente. Com base em tudo isso, ele vê a proficiografia ainda, que são os métodos, movimentos e gestos utilizados. Levanta a mão, levanta o braço, levanta o pé. Exatamente. E o que ele faz no trabalho dele, e com base em todas essas informações, ele dá um parecer conclusivo em matéria de incapacidade laboral. Tá, agora o pessoal reclama muito do atendimento. E eu vou refazer aqui aquela minha manifestação há pouco, o seguinte. Quando ele tem o requerimento dele, né, a solicitação indeferida, e às vezes ele reclama o seguinte: pô, fiquei 3 minutos no consultório, o médico nem tocou em mim, nem olhou para minha cara. Isso. Então, veja lá. Hoje nós temos, em Santa Catarina, no mês de fevereiro, nós tivemos 40.594 atendimentos periciais. Não é? Desses, eu pergunto, quantos efetivamente foram mal atendidos? Posso garantir para você que é um número reduzido. O que acontece? E os indivíduos que foram bem atendidos, normalmente eles não espalham essa notícia. Pois é, mas aí tem o seguinte... foram mal atendidos, tá. sim, eles espalham. Então, esses números deixa eu provocá-lo, podem parecer... Mas deixa eu provocá-lo. Bem atendido... Vem cá, deixa eu fazer uma provocação. Bem atendido ou o pessoal dos 70% que não reclama mesmo, que a consulta seja em 2 bem minutos? atendido... Tem um preconceito muito grande das pessoas de acharem que reclama só quem não teve o benefício concedido. Isso não é verdade. A gente teve recentemente, inclusive, pessoas que foram atendidas por médico perito, que tiveram alta e que disseram que foram muito bem atendidas, que o médico orientou, que falou que se a pessoa... para ela tentar ir trabalhar... E o importante também para o segurado é que ele não fique reclamando para os colegas, para os amigos. É que ele procure os órgãos do INSS de reclamação. Existe uma ouvidoria, existe o 135, você pode fazer as denúncias pela internet também e denunciar, dizer qual foi o médico perito que lhe atendeu mal. Não adianta ficar reclamando para o vizinho. É importante que eles deixem chegar os nomes desses servidores, desses médicos peritos que estão maltratando eventualmente algum segurado. Isso tem que ser informado, porque daí a gerência poderia tomar alguma atitude. Nós temos todo o interesse de ficar sabendo quem é e corrigir. É interesse do segurado. Não adianta ficar dizendo, vou dizer para o meu vizinho, não adianta isso. Ele tem que procurar os setores responsáveis. Vou dizer mais. E a ouvidoria, ela pode fazer esse serviço de controle e de melhora na qualidade do serviço prestado. A instituição tem tanto interesse nisso, de corrigir poucos problemas que ocorrem. A grande verdade é essa, que a grande maioria são atendidos sim com cortesia e urbanidade, conforme a legislação assim o prevê que o façam. Essa minoria, não é, nós temos tanto interesse de corrigir esses poucos problemas de atendimento que nós temos com relação a número geral, que em todas as gerências executivas nós temos a Comissão de Ética Médica, que analisa toda e qualquer denúncia que chegue através da ouvidoria ou outro órgão. E se o servidor for feito o procedimento e ele cometeu qualquer irregularidade, ele é enquadrado nos devidos parâmetros. Perfeito. Então, a instituição está sim preocupada com isso. E vou lhe dizer mais, o número de reclamações nos últimos anos tem diminuído muito, porque nós temos plantado essa cultura do atendimento com cortesia e urbanidade dentro da instituição. Perfeito. Enquanto a nossa equipe técnica, com o Emanuel Soares na produção, coloca no ar aqui o site do INSS, até com a página da ouvidoria, para o nosso telespectador acompanhar, que está na tela agora. Eu me lembro que, há um tempo atrás, nós conversávamos aqui na TV Com, no Conversas Cruzadas, a Gisele estava aqui conosco, a superintendente Eliane também, e a polêmica, à época, era a presença do advogado no momento da perícia. Isso está superado ou não? Aos advogados não é permitido ingresso na perícia médica, né? Eventualmente se permite algum auxiliar do segurado que entre quando o segurado
tem essa necessidade de algum acompanhante. Mas, em regra, o advogado não ingressa nas perícias. O senhor acredita que deveria ser permitida a entrada do advogado na perícia? Essa é uma outra questão bastante polêmica, né? Porque o profissional advogado, naturalmente, ele tem uma forma de agir, né, diferente do segurado, que está ali, às vezes, numa situação em que ele se sente, né, hipossuficiente, se sente menor ali na relação, ainda que ele seja bem tratado e tal, né? Eu penso que o advogado poderia ajudar ele a se sentir menos colocado nessa condição. Mas, de outro lado, nós, profissionais do direito, não temos o conhecimento técnico. Quer dizer, nós figuraríamos ali como uma espécie de fiscal da atuação, não é? Mas não com suficiência para discutir critérios técnicos da discussão médica que se coloca ali, que é, né, a questão de como o exame foi realizado, se atingiu efetivamente aquele objetivo de gerar o reconhecimento da incapacidade ou não, se tem fundamento. Então, quer dizer, o acompanhamento do advogado, a meu ver, não supriria ainda uma questão técnica que é o acompanhamento médico, né? Então, quer dizer, há uma necessidade do debate ser feito entre profissionais do mesmo grau de conhecimento muito específico, que é uma ciência médica. Sim. Bom, eu queria trazer aqui... Renato, gostaria de comentar esse tema? Eu gostaria, porque eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, assim, a Previdência Social tem o papel de proteção dos trabalhadores e da família dos trabalhadores, né? Nós representamos aqui essa política pública que é a Previdência Social. E nós temos sistematicamente trabalhado junto aos servidores da Previdência, junto aos médicos e aos demais servidores que atendem os segurados, o bom atendimento. A gente tem um atendimento de qualidade, um atendimento resolutivo, a história de não ficar empurrando, sabe, as pessoas e deixar esperando longamente para serem atendidas e para terem a solução daquilo que elas procuram. Então, se existir, e eu sei que existe, porque chegam para a gente também muitas queixas de mau atendimento, eu acho que isso que a Gisele falou é fundamental, que as pessoas procurem os espaços competentes para fazer a queixa. Então, o número 135 é a nossa ouvidoria. 135. É um número. São quantas reclamações por mês, hein? Nós recebemos poucas, muito poucas. Então, se fosse pelas reclamações que chegam através do 135, eu te diria que o nosso trabalho é excelente, sensacional, perfeito. Que não tem, porque a gente não tem essa devolutiva da sociedade. Então, se ele está descontente, que ele informe os setores competentes, porque não tem como a gerência saber e diagnosticar o problema numa agência, a não ser que os segurados tem que reclamar. É um ponto de partida, reclamar para o vizinho, tem que reclamar para os setores competentes. Nós temos, pra quem pode fazer alguma coisa. Além disso, nós temos em todas as gerências executivas aqui no Estado, nós temos 5 gerências executivas, nós temos os conselhos de previdência social. Lá tem representação dos trabalhadores, lá tem representação dos empresários, lá tem representação dos aposentados e do próprio INSS. As reuniões desse conselho, em geral, são mensais, elas são abertas, as pessoas podem ir lá apresentar as reclamações também, né? São reuniões públicas, são eleitos os membros do conselho, mas eles podem ouvir as reclamações, podem ser porta-vozes. Então, que a sociedade também, eu acho que faça esse papel, que participe, que nos mostre aonde que a gente precisa efetivamente ainda corrigir, porque a determinação é de que seja prestado um atendimento de qualidade. Esse é o papel do cidadão, né? É construir um serviço público de mais qualidade também. Bom, esse assunto é bacana porque provoca o pessoal que está em casa e nós temos aqueles casos pessoais, o pessoal começa a ligar, porque o meu caso e tal, e o caso de uma pessoa, certamente ele é parecido, semelhante com o de diversas pessoas. Daqui a pouco a gente volta com as manifestações da Sandra no centro, do Pedro no Santa Mônica, o Ayrton na Serraria e o Paulo em Canasvieiras, norte da ilha. Até já.